que está no Pacífico, onde mais de 400 vulcões estão ali, onde é o único lugar que as placas tectônicas elas não se chocam, elas se separam. É o único lugar, sabe por quê, né? Porque lá é o poço do abismo. Inferno, Sheol, é o lugar onde os homens que morrem sem Jesus eles irão. Ah, mas o diabo não vai no inferno? Ele passeia no inferno, mas não é o lugar dele. Os demônios que vão ao inferno, eles não estão presos. Presos estão aqueles que estão no poço do abismo. Porque o lago de fogo é o lugar de demônios e homens do juízo final. Então, amados, esses lugares, o Senhor vai e inaugura a cidade. Os santos são transportados para ela. E os que morrem hoje são levados à Nova Jerusalém. Quando são levados à Nova Jerusalém. Jesus fez isso, inaugurou a cidade. Então, quando Jesus nos levar para o encontro, nós também não teremos acesso ainda à cidade. Embora possamos ver, conhecer, porque entre a subida e a batalha haverá um tempo muito curto, porque nós estamos na eternidade, livre desse corpo. Na eternidade talvez seja alguns segundos ou minutos. Aqui na terra, esse tempo tem um tempo de 7 anos. Então é justamente isso que nós precisamos entender. A vinda do diabo a essa terra, ele marca o início justamente com o arrebatamento da igreja dos santos. Então, aqueles que morreram, aqueles que não foram arrebatados, eles então terão esse período de 7 anos. E nós então, na próxima semana, vamos prosseguir justamente com a subida da igreja, a chegada de João. Mas deixa eu concluir sobre João, no capítulo 5. Quando ele vê, então, ali, ninguém capaz, ele chora, mas de repente, ele ouve uma voz dizendo: eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, esse é digno de abrir os livros. Se ele estava no ano 95, e a ascensão de Cristo de vez aconteceu 40 dias depois da sua ressurreição, e se ele estava no ano 90, fazia 65 anos que o Senhor tinha sido arrebatado. Vocês entenderam isso? Então, ele estava no ano 95. E aqui, quando Jesus entra para tomar o livro da mão do Pai, ele está na eternidade. No tempo, fez 65 anos entre a ascensão de Jesus e o arrebatamento de João. Mas como João vê agora, na hora. Vocês querem ver uma coisa interessante? Que quando o anjo do Senhor, lá no monte, perto de Jericó, ele diz: olha, eu sou o anjo dos exércitos celestiais e eu acabo de chegar agora. E o que ele está dizendo é o seguinte: da batalha que ele lutou até ali, praticamente não há tempo. Então é isso que nós temos que entender. Qual seria o nosso tempo de servir a Cristo aqui nessa terra? Uma coisa ínfima.
comparado com a eternidade, porque Ele já nos viu. Então, o que é 40 anos se um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia? Seus 40 anos de vida para servir a Jesus seria equivalente a quê? Talvez uns 15 minutos ou alguns minutos, e você já está cansado quando o Senhor olha só 15 minutos que você serviu. E nesses 15 minutos, quanta negligência nossa no servir ao Senhor, porque nós saímos do tempo. Então João sai do tempo e ele vê quando Jesus entra na segunda entrada para abrir os livros. Ali então começa a abertura dos livros. É aí que Deus começa a tratar. É aí que Deus começa a falar. E é aí que dá-se prosseguimento a partir dos céus, dá prosseguimento na liberação da terra, dos acontecimentos, para que a terra também seja livre do cativeiro e da corrupção. O restante nós vamos na próxima semana. Mais alguma pergunta que os irmãos desejam fazer? Façam agora. Façam agora e nós vamos responder. Não está? Não temos perguntas? Vocês entenderam? Deu para compreender direitinho o arrebatamento, as ressurreições, a segunda ressurreição, porque a primeira foi Cristo, as primícias, depois nós os que estivermos vivos com Ele na sua vinda, e depois, então, no final da grande tribulação, quando encerra o número de santos, e depois, então, a última ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Está dando para entender? Se você em casa não entendeu, você faz o seguinte: você escreva para nós, ou vem aqui na igreja para nós conversarmos, e nós vamos colocar diante de Deus, e vamos abrir a Bíblia, e vamos ver juntos essa palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos a Deus, agradecendo. Ao abrir os livros e o selo, os irmãos vão ver coisas fantásticas acontecendo, que estão em nossos dias. Oremos ao Senhor. Te agradecemos por esse tempo, por essa noite, pela bênção concedida à nossa vida. Encha-nos com teu Espírito para entendimento e revelação, porque sabemos que os dias estão próximos. Eu quero falar sobre o dia do Senhor, mostrar à igreja, declarar, dizer para eles como isso acontecerá. Eu peço isso no nome santo de Jesus, a tua bênção. Amém. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos assistiram pela televisão e aos irmãos que aqui estão para crescer na graça e no conhecimento. Amanhã às 15h30, nosso culto. Amanhã é feriado, mas é dia de culto aqui à tarde. Todos estão convidados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.